Eita, 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 turma forte. Esta turma de secretariado. Como é que vocês estão, gente? Como é que vocês estão? Bom dia! Bom dia! Um bom diazão esticado aí, ó. Bom dia esticado para essa galerinha que eu dou o maior valor, rapaz. Essa turma de secretariado. É a turma que vai fazer a diferença no mercado de trabalho. Pode ter certeza, viu? Pode ter certeza. Vamos que vamos, gente? Olha só o nosso temazinho hoje, nosso conteúdo em fundamentos do secretariado. Olha só aí. Sente só o drama aí. Olha o pessoal de fartura aí colocando bom dia, professor. Cadê aquele bom dia esticado? O bom dia grande, gente. Força, força, força. Força na peruca. Força na peruca, gente. Vamos que vamos. Queridos, hoje vamos falar sobre processos de equipes e seus comportamentos. Tá. Olha só o que a gente tem aí. A gente tem que começar com uma reflexão acerca da gestão dessas equipes, tá certo? Acerca da gestão dessas equipes. Por que isso, professor? Porque se eu for estudar sobre o comportamento e os processos, lembre-se bem, se eu for estudar sobre este processo de analisar o comportamento, é crucial, é fundamental, é situação sine qua non. Eita, professor, você está usando um palavreado meio assim, sei lá, entende? Eu estou usando um palavreado que você vai utilizar ao longo da sua vida, né? Mas é importante demais, gente, você entender que quando eu vou buscar entender o comportamento, buscar compreender o comportamento das equipes, eu vou enveredar por vários campos de atuação. Hoje, principalmente, a questão híbrida, a questão remota, de estar se usando o digital e de estar se usando o presencial, ela tem que ser gerenciada com instrumentos de administração, como o planejamento, o acompanhamento, o monitoramento, porque é só assim que eu vou trabalhar a melhoria da performance do meu negócio. Ou seja, se eu não souber planejar, se eu não puder executar, se eu não puder verificar o que eu estou executando e avaliando o que eu vou executar, ou já executei, implantando, por exemplo, no gerenciamento um PDCA, planejamento, o do D de execução, o C de checklist, de verificação, e o A de ação, mas de ação de avaliação desse planejamento, eu não vou conseguir ter equipes de alta performance. Aí eu vou pedir para o meu diretor compartilhar a tela, e aí vocês observando, ó, que no slide seguinte, eu tenho esta figurazinha aí. Olha só. Esta figura aí, gente, retrata o que eu preciso de início, você, como técnico, como técnica em secretariado, sabe o seguinte, que para que eu possa aplicar as minhas soft skills, as minhas hard skills, lembrando, soft skills, habilidades comportamentais, hard skills, habilidades técnicas, dentro deste planejamento estratégico que está aí na figura, que está bem aqui embaixo, onde o eixo, olha só o eixo intercalado aí, dentro desta figurazinha aí, tem 3 variáveis que elas são um diferencial para você desenvolver estas habilidades nos times de alta performance. Sem planejamento, já de cara eu coloco para vocês, não existe performance, não existe alto rendimento, certo? Pessoal aí de Gurgueia colocando um bom dia esticado, de seu Arco Verde também, turma forte, hein? Turma poderosa, essa turma aí de fartura, turma de
de Seu Arco Verde, turma de... qual é o outro, meu diretor? O outro que está aí? Uhum. Álvaro. Alvorada do Gurgueia. Alvorada do Gurgueia. Tem mais algum lá no IPTV? Cabeceiras, né? Cadê o pessoal de Cabeceiras? Posso encostar? Então vamos lá. Deixa eu ver. Isaías Coelho. Quem mais? Que eu não... Olha, Riacho Frio, gente. Dei um alô aí, dê um alô pra gente. Quem são os mediadores que estão em cada um desses polos, tá? Dei um alô aí. Barreiras do Piauí. Belém do Piauí, Cabeceiras, Cocal de Telha, nós temos duas conectadas aí. Dei um alô de quem são os professores mediadores, quem é que está assistindo a aula, coloca o nome da galerinha aí. Assim como o pessoal, por exemplo, está colocando aí, ó, no chat também, né? Está colocando aí no chat aí, ó. Que maravilha, hein? Pessoal aí colocando a Lara tá aí, a Núbia também, no chat também coloca aí as palavrinhas aí. Quero ver essa turma todinha colocando aí para eu poder até botar aqui na minha caderneta de presença. Quem é que tá aí, certo? Então veja, esta figurinha, ela traz a tua perspectiva do que é que você precisa trabalhar em você primeiro, para depois trabalhar no colega lá da equipe. Mas como assim, professor, se eu não vou ter nenhum papel de gestão? Aí eu digo para você, aí é que você se engana. Aí é que você se engana. Sabe por quê? O teu papel de autogestão, ele vai ser exalado. Vai sair pelos poros, vai ser exalado. Numa perspectiva de você contribuir com a gestão de quem você está auxiliando, secretariando. Então, de uma certa forma, você já vai ser uma gestora ou um gestor das suas práticas e replicando isso para o time. É assim que todos os profissionais hoje estão buscando fazer para atingir a alta performance. Porque eu digo para vocês, qualidade já era. Excelência já era. Para se diferenciar equipes e serem equipes de alta performance, eu tenho que ter resultados diferentes. Mas para ter resultados diferentes, eu tenho que fazer o quê, professor? Pelo amor de Deus. Eu tenho que ter atitudes diferentes totalmente dos meus colegas que estão na equipe, que eles vejam que estas atitudes diferentes, elas estão relacionadas ao quê? As minhas soft skills, as minhas habilidades comportamentais. Para fazer parte deste grupo seleto de equipe de alta performance, é claro que as equipes de alta performance, elas vão ter um momento de declínio. Sabe qual é a diferença desse momento de declínio? É que elas imediatamente tentam reagir a este momento de declínio. Imediatamente elas tentam reagir. Opa, professor, então a situação já é diferente aí. A reação delas é muito mais rápida. Elas caem, elas erram, mas elas imediatamente, o tempo de resposta, ele é mais rápido do que o tempo de outras. Então, elas vão medindo também esse tempo de resposta e vão tentando diminuir. O verdadeiro adversário dentro de uma organização não são seus colegas, não, é você mesmo. É você mesmo. Então, a tua performance, ela foi ruim, ok, esquece, tchau. Vou tentar trabalhar isso numa perspectiva de ser o mais rápido possível e manter a minha alta performance. Certo? Então, meus queridos e minhas queridas, lembre-se que isso é para toda profissão. Tô vendo a turma aí de Barreiras, colocando aí, né? Mediadora, Stênia, é isso? Mediadora Stênia, é? Ou é Estelma? Mediadora de Barreiras. Suelma, querida Suelma. Mediadora também de Isaías Coelho, ó. Colocando aí, Maria Gildete, professora Maria Gildete, professora Suelma, sejam bem-vindos, minhas queridas. Digam como é que está aí neste IPTV, diga como é que está aí, tá? Porque é bom porque fica registrado, né? A participação de vocês, tá bom? Já no chat, o que a gente tem? A Vitória, a Sá, a Núbia, a Lara, a turma aí mandando ver na participação. Muito bem, hein? Então, quando você visualiza esta trindade, aí eu coloco a trindade, eu posso até colocar como se fosse um tripé.
Vou colocar então como um tripé, certo? Um tripé. Olha só como eu tenho aqui, dentro deste tripé, olha o que eu tenho aqui, ó. As equipes de alta performance. Mas elas se qualificam constantemente. Mas elas são automotivadas constantemente. Ah, vai ter dias ruins? Vai. Vai ter dias em que dentro do tripé eu vou ter algum dos pilares que vai estar ali meio capenga, como se diz, né? Vai. Mas isso é extremamente atuante na parte técnica, porque aí eu entro com o planejamento estratégico. E o planejamento estratégico é a chamada hard skills. Opa, hard skills. Essa hard skills, meu querido e minha querida, hard skills, minha querida lá de Gurgueia, Fabiana, mediadora de Alvorada do Gurgueia. Professora, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Ela está ligada ao planejamento estratégico. Já as soft skills que nós falamos, as soft skills, está ligado à qualificação, ao investimento nisso, à motivação também, ligado diretamente. Então, ela é transcendente, ela traz essa perspectiva de ser um profissional multifuncional, mas que gera através dessas habilidades soluções. Então, professor, o foco é esse. O foco é isso. O foco não é identificar problemas. O foco é você identificar problemas e chegar com alternativas de soluções. Aí você vai ter o início de uma equipe de alta performance. Contudo, no entanto, nós temos algumas cositas para as minhas queridas, para poder falar para vocês, meus queridos também. Nós temos as chamadas equipes de back office, por exemplo, que atuam dentro dos escritórios. De uma forma, o back atrás, num cotidiano, dando um suporte, com atividades parecidas do dia a dia, mas dando suporte aos times que são diferenciados. Essas equipes de back office, elas são e precisam ser muito qualificadas. O fluxo de atividade é um fluxo muito grande. A relação e o suporte, por exemplo, ao cliente interno e o cliente externo, ele é grande também nas equipes de back office. É um fator imprescindível que as equipes de alto rendimento precisam ter. A boa prática de organizar com antecedência a rotina dos colaboradores. Para isso, eu preciso ter a descrição dos cargos. Para isso, eu preciso saber, por exemplo, que aquele setor precisa ter um fluxograma. Eita, professor, lá vem o senhor com esta história. Lá vem o senhor, não, o senhor está no céu. Lá vem você com essa história de analisar a empresa e as equipes por meio de fluxogramas. Pois é, porque os fluxogramas, gente, são linguagens visuais que fazem com que vocês que estão aí em Barreirinhas, aliás, em Barreiras do Piauí, o Vitor, o Ítalo, a Tainara, a Gabriela, a Silvana, Silvana Matias, né? O Rariel, todos aí que estão aí entenderem que para você organizar com antecedência, você precisa entender o que cada um faz e o que cada um é realmente uma pessoa diferenciada, mas que contribui para o planejamento estratégico, que é feito com antecedência. Isso é crucial para todos que participam deste momento de execução dentro das empresas. Então, quando eu falo do fluxograma, é para ter visualmente um cenário, um mapa estratégico. Lembra disso, tá? Um mapa estratégico do que é que esta equipe vai ter que fazer.
com antecedência na sua rotina. Pensando nisso, eu reflito algumas situações. Tá pequenininho aí? Vou pedir para o meu diretor. Será que meu diretor dá para ampliar? Tu consegue ampliar, meu diretor? A estas palavrinhas aí? Ou não? Tá? Consegue? Este slide? Dá para fazer? Ou não? Consegue, meu diretor? Tu consegue? Consegue ampliar? Consegue? Vou pedir para o meu diretor ampliar, olha só, este slide, porque eu quero colocar para vocês o seguinte. Pensando nisso, existem alguns cenários, alguns contextos que a gente precisa discutir, tá? O que vocês vão ver no dia a dia? Um nível de necessidade de trabalho extremamente complicado em termos de conflito. Vocês vão ter que também ter a perspectiva de saber qual é a necessidade. Saber qual é a necessidade, tá? E esta necessidade pode ser criada pelo próprio líder. A organização também sendo inserida dentro do contexto das habilidades desses membros também faz parte da análise. Show de bola, meu diretor, show de bola. Então, olha só, esta imagem que você está vendo agora, que meu diretor conseguiu ampliar aí. Colocou aí no máximo, dá para voltar um pouquinho? Pronto, show de bola. Dá para poder digitar alguma coisa nela ou não? Dá? Então vamos tentar, tá? Tentar aqui, numa perspectiva de digitar. Eu acho que só dá para mover, né? Só dá para mover. Mas já é muita coisa. Se deixar ampliado aí, já é muita coisa. Pode botar? Aqui. Vamos ver. Estou tentando ampliar para vocês aqui, para que a imagem vocês possam ter uma repercussão melhor, tá, gente? Visualmente. Show de bola. Olha aí, canetinha. E aí, o meu diretor vai ampliar para vocês esse contexto das empresas. Olha só. Ampliou. Tá tranquilo agora? Então, o que a gente tem? A gente tem, a gente tem, neste nível laranja, tá? Vocês estão vendo aqui? Este nível laranjazinho, ele traz a perspectiva de entender um pouquinho sobre a necessidade da empresa. Mas o foco aqui é da necessidade da equipe dentro da empresa. Veja aí que está ampliada a imagem para você também acompanhar onde eu estou. O principal ponto, o chamado nível 1, é aquele nível baixo da necessidade de trabalho da equipe. É uma interdependência modular. Por exemplo, um time que trabalha a sua perspectiva competitiva dentro dos esportes. Aí a gente coloca o time de golfe, mas pode ser o time de basquete. Ele tem uma interdependência, tá? Modular. E esta dependência é de acordo com as situações individuais. Já quando eu entro no nível moderado, existe uma sequência que eu preciso de alguém para poder, se é moderado, é uma interdependência sequencial. Pode ser. E aí o que acontece? O que eu tenho aqui? Nestes dois níveis? Uma crescente acerca da interdependência, né? Porque quando eu chego aqui no nível 3, eu vou ter uma reciprocidade. Por exemplo, com o time de basquete. O time de golfe, por exemplo, existe um individualismo maior. Então, o individual aqui, ele é mais ressaltado. A interdependência neste aqui é mais ressaltado, no nível 2. E no nível mais alto, eu vou ter a questão recíproca. Opa, eu dependo do meu colega para poder juntos estarem à frente disso. Certo? Num outro contexto, olha o que acontece. Num outro contexto, eu tenho, falei primeiro da necessidade, né? Depois falei,
do tipo de necessidade que eu vou precisar para a equipe. Esses contextos eu quero que vocês possam compreender da seguinte forma. A equipe que toma muita decisão, ela precisa ser diferenciada. Ela tem uma atividade que tem uma importância muito grande. Então, eu vou ter equipes que tomam decisões muito rápidas, como, por exemplo, as equipes do financeiro. Tá? Eu vou ter equipes para executar tarefas, constantemente estar diretamente ligada aos clientes, as equipes de vendas. Eu vou ter equipes, em um outro contexto, autodirigidas. São atividades que vão estar buscando resultados rápidos, mas que a tomada de decisão ela tem uma certa autonomia. Aí podem ser equipes formadas por supervisores, por gerentes, e esses gerentes tendo a repercussão positiva acerca deste processo. Então, lembra de uma coisinha. Eu tenho um nível de necessidade, eu tenho um tipo de necessidade, são contextos diferentes das equipes. E eu vou ter a organização com uma cultura de cooperação. Eita, professor, pois é. Olha só os contextos diferentes das equipes que podem se tornar de alta performance. A cultura, gente, ela pode ser só de duas formas: resistentes ou abertas. Digo para vocês que vocês vão mais encontrar culturas resistentes. Vocês vão chegar em determinadas situações onde vocês vão ter conflitos profissionais com pessoas de outras gerações. E isso faz parte dessa perspectiva. Porém, existe uma outra estrutura de cultura organizacional, que é o tipo da linha de autoridade, os padrões de comunicação e de responsabilidade existentes. É essa estrutura que ela vai fazer parte. Por exemplo, existem organizações que a falha de comunicação é grande demais, ela não tem padrões, existem outras que têm, e elas são exageradas demais, ipsilitre, está lá tudo relacionado, mas existem outras organizações, por exemplo, que têm procedimentos, que têm diretrizes a seguir, mas elas não estão escritas lá. Resultado, quando vão penalizar o colaborador, não está nada escrito. Nunca foi informado para aquele colaborador, por exemplo, acerca da segurança daquele local, aonde ele está. É o padrão. É um padrão que não foi comunicado. Entra a responsabilidade da empresa aí? Entra também. Qual é a grande situação aí? Que nessa estrutura precisa-se ter um trabalho de recursos humanos, por exemplo, tá? Precisa-se ter um trabalho voltado para isso, para que haja uma regulamentação de procedimentos. O que é que aquele profissional, por exemplo, como padrão, pode fazer e pode não fazer. Isso tem que ser comunicado. Aí eu tenho uma comunicação que é estruturante. Uma cultura que está sendo aplicada através da comunicação. Ou seja, olha só o papel como é forte da estrutura. Os sistemas entram aí na segunda situação, porque são os procedimentos. São os tipos de métodos, de estruturas que são adotadas na vida da corporação de uma forma geral. Então, são procedimentos, por exemplo, conduta profissional, a questão da postura profissional em relação ao que se pode fazer ou não no ambiente de trabalho. Isso também pode ser regido internamente e isso contribui para as equipes. As equipes individualmente precisam se reunir para traçar esta regulamentação de conduta profissional, inclusive dentro delas, com base no que a organização passa como um regulamento interno geral. Então, veja, isto direciona, meu querido e minha querida, direciona as pessoas a terem contextos de equipes buscando a alta performance, certo? Buscando a alta performance. Contudo, no entanto, você começa também a verificar que esta questão traz também outras práticas. Qual, professor? Ora, veja só, uma das principais ferramentas que uma equipe de alta performance precisa ter. Lembra lá do PDCAzinho? Ó, PDCA.
Este Czinho aqui, gente, é o C de checklist. Eita, professor, então agora tá me clareando tudo, tá me clareando tudo. A tela ficou grande agora, né? Tá me clareando tudo, quer dizer que então tá tudo ali conectado. Isso mesmo. Tá tudo conectado, meu querido e minha querida. Dentro de uma ferramenta de gestão, se você vai ter um checklist de vistorias, isso quer dizer que você, por exemplo, tem uma auditoria do que acontece em termos de suporte interno e externo. É exatamente aquela pessoa que tem lá os dados de critérios que estão estabelecidos. Esse workflow é chamado também de follow-up. O follow-up, o acompanhamento, isso. Então tenha o workflow definido, claro, para os colaboradores. Se este acompanhamento ele é feito rotineiramente, eu vou começar a diminuir as falhas e trabalhar esses pontos de melhoria dentro das organizações. As chances de erros vão ser diminuídas. Eu vou ter um número menor. Então, as falhas vão ser preenchidas para serem mapeadas e como eu posso mudar o comportamento. Opa! Então, toda a equipe de alta performance precisa ter um checklist, professor? Precisa. Inclusive a nossa. Inclusive a de vocês, meus queridos. Inclusive a de vocês, a dos profissionais técnicos em secretariado. Precisam ter. Tendo em vista sobre isso, eu amplio o quê? O meu pensamento de criar uma mentalidade de equipe de alta performance. Aí eu vou ter alguns eixos. Vou ter que entender sobre comprometimento. Comprometimento aqui é o autocomprometimento. Começa com o autocomprometimento, a automotivação, o compreender. Não importa, né, gente? Não importa se é um comprometimento afetivo, normativo ou instrumental. Não importa. Vou até pedir para o meu diretor compartilhar. Não importa, tá, gente? Por que eu digo que não importa? Toda vez que a gente toca em comprometimento, a gente tem que reforçar que eu tenho duas métricas de comprometimento. Primeira, afetiva. Emocionalmente. Vou dar um exemplo. Funcionário que se dispõe a trabalhar num feriado sem estar na sua escala. Ele vai porque gosta. Ele vai porque aquilo faz bem. Comprometimento. Tá aí no quadrozinho, ó. Tá aí no slidezinho aí, tá? De alta performance. Tá bem aí. Afetivo. O normativo. O colaborador que cumpre fielmente o que está escrito. Está escritinho lá. O que está escrito. O normativo. Seguindo as normas. Mas precisa estar escrito, né? Se não tiver escrito, então não pode ser levado em consideração. Certo? Não pode ser levado em consideração. Lembrando que as normas precisam ser levadas ao conhecimento do colaborador. Porque este que é comprometido normativamente, ele automaticamente, ele precisa saber, ele precisa estar o ciente lá que ele está sabendo daquilo. E a empresa precisa ter a comprovação que ele está sabendo daquilo. Opa! Então entenda aí. Entenda que nesta conceituação, o conceito desta perspectiva traz uma outra leitura. Que leitura é essa, meu querido e minha querida? É o seguinte, que eu vou ter tipos diferentes de comprometimento, mas nenhum é errado. Tá? Todos são certos. Eu apenas vou ter que falar com a linguagem diferenciada para aquele colaborador. Porque eu vou ter uma terceira métrica para o comprometimento. É aquele que é calculativo e instrumental. Ou é calculativo ou é instrumental. Um significa mais ou menos a mesma coisa. Tá? Por que isso? Calculativo porque é o seguinte, ele vai sempre relacionar o custo e benefício. Tipo, ele vai fazer alguma coisa a mais acerca das tarefas dele da empresa, vai fazer alguma coisa a mais, só que tem um porém. Ele quer o retorno sobre isso. Opa,
Interessante, hein? É interessante mesmo, porque aí você tem um comprometimento diferenciado, não é? Emerson Cavalcante, o Emerson entrando aí, ó. Show de bola, Emerson Cavalcante aí mandando ver, é isso mesmo. Então, quando eu falo de comprometimento de alta performance, você vai ter pessoas nas equipes de alta performance desse jeito? Vai. Não esquecendo que eu tenho outras variáveis aí. Não esquecendo disso. Voltando para os slides. Essas variáveis é o compartilhamento de informações e conhecimentos. Porque vou estar compartilhando os mesmos sonhos, os mesmos desafios. Eu vou ter que ter essa mola propulsora em saber lidar com os problemas e esses problemas entendendo que eles vão trazer uma aprendizagem coletiva, que o trabalho vai ser feito em prol do coletivo. Os caminhos que vão ser traçados vão ser juntos, com métodos, com informações verdadeiras, mas com métodos, com ferramentas, tendo ações diferentes para ter resultados diferentes. Utilizando as competências que vocês receberam e que receberão. Vocês receberam aqui, estão recebendo muitas competências técnicas e comportamentais. Como ativar isto no comportamento de vocês, mas dentro das empresas do mesmo jeito. A autoliderança já entra como uma principal soft skill aí para vocês. As conexões, gente, que vocês vão estar fazendo também, como profissionais técnicos e secretariado de alta performance. Então, esta cultura empresarial, esta perspectiva, essa mudança com tecnologias, elas são mudanças que as equipes de alta performance devem estar preparadas para disseminar entre os mesmos. Agora, como prática de alta performance, a comunicação do feedback, ou seja, receber feedbacks constantemente e principalmente o feedback invertido é um dos principais fatores. Lembra disso, tá? O feedback invertido. O que é o feedback invertido? A valorização primeiro de ter o retorno, né? Eu tenho o feedback do que eu estou fazendo e o que eu preciso melhorar. Esse é o feedback. Ok, show de bola. Lembrando que esses feedbacks, gente, eles fazem parte de um modelo de alta performance. Quanto mais feedbacks positivos eu tiver, mais eu vou ter a alavancagem da automotivação dos colaboradores. Agora, os feedbacks, lembra disso, ó, tá? Compartilha aí, meu querido diretor. Olha, quando eu falo em feedback, eu visualizo uma reunião. O líder chega para a reunião desta equipe de alta performance. Ele passa direcionamentos para a equipe de uma forma geral, certo? Nesses direcionamentos, ele, ao final do direcionamento, das orientações, ele pergunta quem entendeu. Aí todo mundo vai ter aquele movimento, o famoso movimento do calanguinho, do calango. Já ouviu falar? Não, professor, como é? É assim, ó. Entendeu, gente? Entendeu. Todo mundo com a cabecinha assim, ó. Desse jeitinho, entendeu, né? Sabe o que quer dizer isso aí? Metade realmente entendeu. Vamos ser bem positivos, né? Outra metade fez que entendeu para depois perguntar. Por quê? Porque vem a questão do receio de dizer que não entendeu para aqueles que são mais tímidos, por exemplo, para aqueles que têm uma baixa autoestima, para aqueles que são introspectivos. Eles vão dizer que entenderam para os colegas deles não dizerem que eles são pessoas com pouca inteligência, para não dizer outra coisa, não é? Vergonha. Só que nem todo mundo é obrigado a entender uma comunicação quando ela é feita só de uma forma. Eu tenho que aprender que na comunicação, por exemplo, eu vou ter pessoas que são visuais e vão precisar de fotos ou gráficos para entender. Eu vou ter pessoas, isso no feedback, preste atenção, tá? Preste atenção. Tem pessoas que lendo digitalmente ali vão entender o que está escrito. Show de bola. Tem pessoas que escutando só, ó, vão pegar no ar. Maravilha. E tem pessoas que só tocando e fazendo junto elas vão entender. Tá? Aquele exemplo lá que o líder vai dar lá na reunião não vai servir não. Só um para todo mundo, porque eu tenho pessoas diferentes
que vão ter cognições diferentes e vão entender de forma diferente. Para alinhar isso, eu tenho que saber o seguinte: me dê um feedback invertido, por isso que eu coloquei o invertido aí. Vamos lá. O Antônio, vamos lá, né? O Emerson Cavalcante que está aí, entendeu? Aí ele vai dizer: entendi, porque foi assim, 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 assim. Opa, peraí, Emerson Cavalcante. Usando o nome do Emerson Cavalcante aí, né? Ô Emerson Cavalcante, você esqueceu essa vírgula. Então, essa vírgula poderia repercutir num retrabalho para aquele colaborador, para aquela empresa? Claro! Claro, poderia ser um retrabalho diferencial. Então, esqueci uma vírgula, esqueci um ponto. Opa, não muda a diferença de uma frase, gente. Não é? Pode ser também a Fernanda Paixão. Eu pergunto, Fernanda Paixão, você, minha querida, você entendeu isso? Aí ela vai dizer, entendi. Pois me dê um feedback invertido. Me fale o que você entendeu. Ela vai falar para lá, e aí ela faz uma pergunta sem interrogação. Não é uma pergunta. Vai ser uma afirmação. Eu digo, opa, então, se ela não colocou a interrogação, você coloca a interrogação, porque senão, já viu, vai errar. Compreendem, gente? Tá de forma clara para vocês o quanto é importante o feedback invertido também? Você dar o feedback, por exemplo, positivo, na frente de uma reunião, para todos os colaboradores falar, né? Para os colegas qual foi a conquista, por exemplo, do Vitor lá de Barreiras. O Vitor conquistou isso e tal, parará, entendeu? É legal. Agora, você falar um ponto fraco por exemplo, da Gabriela, lá de Barreiras, do Piauí. Falar um ponto fraco na frente dos colegas dela, isso não é atitude de líder, não. E principalmente de líder de alta performance, com equipe de alta performance. Não é atitude. Você está constrangendo. Você falar, até você mesmo, como colega, né? Se eu pego ali a Silvana, junto com o Ítalo, lá de Barreiras, do Piauí, a Silvana chega na frente dos colegas dela e diz, olha, fulano de tal, você não pode fazer isso. Porque se fizer isso, eu vou te denunciar. O que seria isso? Seria atitude de líder? Na frente dos colegas, ó, dedinho, não. Você chama o Ítalo, a Silvana chama o Ítalo e vai dar o feedback para ele só com o Ítalo. Entendeu? Para não colocar ali em constrangimento o nosso amigo. Resultado, isso já consolida a equipe. Você vai ver que as pessoas estão ali disseminando a confiança. Aí é uma equipe de alta performance. Eita, professor, e isso acontece muito, gente, no dia a dia dentro das empresas. É só o que a gente vê. É impressionante isso. É só o que a gente vê. Então, neste contexto, lembre-se disso. Para que se chegue à alta performance das equipes, também eu tenho que fazer minha parte individualmente. É importante essa reflexão, tá, gente? Vamos que vamos? Vamos continuar no feedback. Vamos lá. Então, é assim que eu consigo mais uma motivação e engajamento das pessoas. Quando você tem o cuidado e o zelo com os seus colegas e você sendo líder, quando também você assume, por exemplo, a liderança, e você já era líder, por exemplo, na equipe, e aquilo não sobe para sua cabeça, por exemplo, tá? Por quê? Aí você vai ter diferença entre duas formas de trabalhar de forma coletiva. Olha aí, eu vou ter os grupos. Os grupos de trabalhos, eles vêm com um compartilhar de informações, vêm com a neutralidade da negatividade, mas vem com o individualismo mais aguçado, por exemplo. Vem com o individualismo mais aguçado. E com as questões aleatórias a serem trabalhadas também. É um grupo que pode ser desfeito a qualquer hora. Quer seja na questão do objetivo, da sinergia que é encontrada, das responsabilidades e das habilidades. Mas, nos mesmos pontos, você vê uma equipe que tem mais nome de time mesmo, com atitude positiva, com desempenho coletivo, um ajudando o outro, ou seja, o individualismo já não é tão assim enfatizado, a questão mútua da troca do conhecimento, por exemplo, a gente sabe que o conhecimento é mutável, traz isso também, ou seja,
verifique que esta diferença ela vai consolidar outras práticas, como envolver ativamente, gente, o tempo das mudanças, saber que a única certeza que nós temos é esta, ó, é de estar mudando. A única certeza que nós temos é esta, a mudança contínua. Eu tenho que estar me adaptando. Então, a adaptação, ela é uma palavra de ordem das equipes de alta performance. Por quê? Eu vou ter que estar adaptando a questões internas constantemente, a questões relacionadas à tecnologia, às variáveis do macroambiente, questão econômica, cultural, social, demográfica. A Universidade, por exemplo, de Ohio, ela revela nos seus estudos que organizações que fazem jornadas de automação através da colaboração, multifuncional, tem 3 vezes chance de alcançar o sucesso nas iniciativas, nas suas atitudes mais proativas, principalmente. Então, envolver ativamente o time a essas mudanças traz mais vida, traz mais performance diferenciada. A diferença ela é ressaltada por quê? Porque quando eu entro no grupo e estou numa equipe, existe uma diferença muito grande. A ênfase que a gente deu nos outros conteúdos sobre grupo e equipe é que no grupo a ênfase do fazer sozinho ainda é muito enraizada. As atividades estão extremamente definidas ali, mas a ênfase é muito na questão técnica, que é a soft skill? Não, é a hard skill. Olha, meu diretor se garantindo, rapaz, um diretor como esse não existe, não. Não é brincadeira, não, meus queridos. Ele aqui, gente, ele é conhecido como bonitão, viu? O meu diretor aqui é conhecido como bonitão. Depois eu vou mostrar ele também. Hoje eu mostrei para os alunos ali o supervisor dos diretores, mas antes de terminar essa disciplina, eu mostro para o diretor. Meus queridos, vocês querem conhecer o meu diretor de imagem? Diga aí. Pessoal aí de Disseu do Arco Verde, Cocal de Telha, Cabeceiras, Belém do Piauí, Barreiras do Piauí, Álvaro do Gurgueia, não é isso? Alvorada do Gurgueia, Riacho Frio. Se quiserem, vocês dizem aí, tá? Se vocês quiserem, vocês dizem assim, quero conhecer o diretor de imagem, tá? Que eu vou colocar ele na frente das câmeras. Então, meu diretorzão aí se garante. Resultado, eu tenho essa diferença que ela é consolidada, porque quando eu vou para as equipes, olha só, ao invés de estar pensando em um pensamento individualista, eu tenho junto, aquela história do estamos juntos. E a inteligência emocional, ela é utilizada assim como a inteligência social. A inteligência social aí que é o interpessoal, não é? A inteligência emocional é o intrapessoal. Isso é uma soft skills. Aqui eu vou ter nas habilidades técnicas as chamadas hard skills. Consequentemente, isso vai repercutir para as minhas tarefas. Eu vou ter um envolvimento maior das pessoas quando ela está numa equipe e não só num grupo. Ela vai achar que isso é passageiro. As informações sendo mais restritas, o grupo tem mais um perfilzinho que geralmente quem vai estar assumindo é o chefe, não é o líder. Por quê? Porque o líder ele vai compartilhar informações. A equipe vai ter essa prática. A recompensa ela vai ser mais enfatizada nos grupos individualmente. Porém, nas equipes, as recompensas elas são enfatizadas em equipe, time. A bonificação é coletiva. A gente sabe que quando for para assumir o risco, na equipe todos assumem o risco e se der errado, todos estão lá colocando a culpa em todos. Já na equipe, não. Eu vou ter uma cultura, aliás, no grupo, eu vou ter uma cultura de que eu vou ter que encontrar um culpado. Opa, então já é uma cultura diferente. Porque no grupo não tem essa prática, de implantar a automação de processos, de analisar, entendeu? Esta automação. Olha só, tá vendo Belém do Piauí dizendo, mostra o homem, rapaz, pois eu vou mostrar.
Eu vou ter que mostrar esse homem aí. Já estão solicitando a presença dele na imagem até o final da aula. Fica aí, Belém do Piauí, que até o final da aula eu mostro o homem. Botou em caixa alta, viu? Ainda botou, foi dizendo assim, rapaz, gente, isso vai ser um diferencial, porque eu vou mostrar o diretor lindão. Final da aula. Voltando para o assunto. Então, meu querido, este grupozinho, que é diferente de time, ele não implanta a automação de processo. Ele não tenta transformar digitalmente as suas práticas. Logo, no momento que nós estamos vivendo, que é o momento híbrido, não é verdade? Neste momento híbrido que nós estamos vivendo, a cereja do bolo é exatamente isso, você saber lidar com as questões presenciais e questões digitais. Opa, gerindo estes processos internos de uma forma que seja o quê? Descentralizadora. Apesar dos processos no cotidiano estarem centralizados. Lembre-se do seguinte, a centralização aí potencializa. Ela traz o controle, tá, gente? O controle dessa estratégia. Então, não veja a centralização pautada nos dados como alguma coisa que vai centralizar o conhecimento. Ela vai estar reforçando o controle, uma das metodologias de gestão de automatização de processos internos. Que são processos internos, professor? As rotinas administrativas. É o que cada um precisa fazer. A sua descrição dos cargos, gente. Descrição dos cargos. Eita, professor, pois é por isso que eu quero sacramentar esta ideia que existe, e existe mesmo, de equipe, a diferença de equipe para grupo. O grupo ele pode se transformar em uma equipe? Claro. Olha a setinha aqui. Este conjunto de pessoas que vai buscar apenas uma finalidade, tendo características comuns, atendendo a um objetivo como meta, ele não é falho, não. Ele consegue atingir as metas, tá? Mas ele pode se aperfeiçoar, porque além de cumprir as metas, ele pode detalhar essas metas. Além de ter suas características em comum, as competências podem ser trocadas. As experiências podem ser trocadas em comum também. A cooperação pode ser inserida, a interação, o compreender primeiro para depois ser compreendido, a sinergia de saber que eu dependo e esta dependência, ela faz parte do processo, que é exatamente o todo é maior do que a soma das partes, a sinergia encontrada na equipe, ela é bem diferente da do grupo, porque a equipe tem ações comportamentais de alta performance. Ela traz essa perspectiva de alta performance. Ela traz essa disposição de ouvir primeiro para depois analisar. Ela traz isso. Além disso, ela desenvolve dentro da equipe, dentro do time, essas competências. Que competências, professor? As que são transversais. Comunicação, que é um dos principais problemas, por exemplo, das equipes que não têm alto rendimento. As questões interpessoais, os conflitos que precisam ser trabalhados e a perspectiva de desenvolvimento das lideranças, principalmente. Conflitos são importantes, professor? São importantes, mas aqueles conflitos pessoais não, tá? O pro lado pessoal não, mas o conflito que ele vai buscar melhorias da performance dos colaboradores para a equipe, para o time, aí sim. Como, por exemplo, a busca por novos conhecimentos, essa gestão do conhecimento, ela está inserida aí. Entra aí o juízo de valor, relação à ética e à moral. Entra aí a postura profissional, ou seja, o profissionalismo, que afeta os eixos. O primeiro é esse. Afeta esta perspectiva, mas o que é que ela tem como base? Ela tem como base a análise, em segundo lugar, da saúde do
colaborador desta equipe. Eu tenho que saber lidar com pressão, eu tenho que saber ter resiliência, mas eu tenho que ter também uma equipe que trabalha a perspectiva de saúde mental, assim como sabe lidar com os riscos, mas riscos que são calculados. Assim como também desenvolvem e formula políticas internas de valorização dos talentos e de manutenção desses talentos, para que esses talentos possam repercutir numa constante promoção da educação e da saúde interna dessas equipes. Ou seja, meus queridos, você tem que se conscientizar que vão ter aí sim atitudes que são proibidas no ambiente de trabalho, pelas equipes principalmente. Quer ver? Veja primeiro. Ser inflexível. Olha só. Inflexível e não transparente. Sabe aquela situação que você tem uma intriga, ou não gosta de uma pessoa dentro de uma empresa, e aí você não fala para ela o que precisa falar em termos de procedimentos profissionais, e aí você acaba tanto prejudicando a ela, como depois repercutindo em você? Pois é. O momento é, ser inflexível mostra falta de transparência, que é fundamental no ambiente de trabalho. Fundamental. Ou seja, eu tenho que começar a analisar cada um dos perfis que existem comportamentais dentro das equipes, porque eu sempre, no mínimo, vou ter esses 4 perfis aí. Tá? Eu vou ter aquele perfil daquele que gosta só de executar, de fazer coisas. Comportamento extremamente ativo, que se você botar para ele realizar, ele vai lá e manda ver. Ele acredita até no que não a equipe, boa parte da equipe não acredita. Ele é o executor. Mas eu vou ter alguém que antes dele vai planejar com disciplina e se organizar para ele executar. Então essa pessoa vai ter que estar nessa posição de reflexão. Porém, quem é que vai passar para o executor todo o procedimento? É aquele que sabe se comunicar bem, por exemplo. Ele é uma pessoa ativa que se adapta às situações e que vai saber entender o seguinte: se executor ele é visual, eu vou ter que passar para ele uma comunicação por meio de gráficos, por meio de planilhas, por meio de fotos. Já que o planejador, junto com o analista, eles vão querer o comprometimento com aquela tarefa, com aquela execução contínua, em busca da meta dentro do prazo. Então, o analista ele vai traçar um perfil de verificar os prós e contras e passar para o planejador conjuntamente. E ele vai retornar com este planejamento para que não tenha nenhuma falha. Para isso, eu tenho que ter a conexão deles especificamente e tenho que saber utilizar, porque eu posso ter perfis diferentes e vou ter perfis diferentes comportamentais dentro dos times. Essas equipes de alta performance, elas não podem deixar de estar alinhando os seus objetivos, meus queridos. Não podem. Cada um tem a meta individual, porém, o que vai motivar essas pessoas a avançarem é o grupo. E tendo essa questão voltada para o grupo, eu vou ter que também entrar numa outra perspectiva de entender que eu vou ter dentro do grupo aqueles que são dominantes, que só querem mandar, que só querem coordenar, direcionar. Eu posso utilizar um pouquinho deles. Porém, eu vou ter aqueles influentes que, com a palavrinha, fora da reunião, eles influenciam a mentalidade dos colegas, que é chamada a rádio corredor. Porém, eu vou ter aqueles que, mesmo com os conflitos, eles vão ser chamados para ser os mediadores, porque são os mais estáveis e vão poder mediar os conflitos. E, no entanto, eu vou tocar também no perfil daqueles que são analíticos, que ficam calculando o que precisam fazer para gerar resultados positivos para a equipe. Veja bem, olha aí que nós só repetimos aí, pedi para o meu diretor voltar para mim, só repetimos o analítico, tá? Que analisa constantemente. E esse vai ser encontrado por vocês, pode ter certeza, sempre. Tá? Mas não sai daí. Não sai daí que a gente tem muita novidade ainda. Tá certo?
nós vamos finalizar esta aula e retornamos para a última aulinha, ó, com novidades e práticas. Tá ok, meus queridos? Fui!